Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês para uma breve meditação de uma porção da Palavra de Deus. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos. A nossa proposta, como sempre gosto de frisar, é uma meditação com reflexão, buscando entendermos o texto a partir do texto. O que é isso? Vamos ler a Bíblia e para entender a Bíblia. Quando a gente lê um versículo bíblico e tenta entendê-lo, é necessário que antes tenhamos conhecimento de todo o contexto, certo? O contexto de um versículo é o seu capítulo, o contexto do seu capítulo é o seu livro, o contexto de um livro são todos os outros livros bíblicos. Então a gente precisa ler a Bíblia, né? Já estamos na segunda quinzena de fevereiro. Se não começou a ler a Bíblia ainda, inicie para que dê tempo de ler até dezembro. Uma vez por ano, pelo menos, a Bíblia deve ser lida. Pelo menos. Eu falo com meus alunos lá de Pirituba, aliás, Pai do Senhor a todos vocês aí, irmã Isabel, irmã André, o Pedro, meu amor, esse menino é uma bênção, né? E o Vinícius também é um menino abençoadíssimo. Meninos e meninas de Deus ali que estão firmes ali todo sábado estudando a palavra de Deus, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu costumo dizer para eles, ó, tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Tem que ler, se não ler, aí vai falar o que? Vai viver o que? Vai pregar o que? Vai propagar o que? Né? Vai mostrar frutos dignos de arrependimento como? Vamos entender a Bíblia como se não ler? Vamos esperar que Deus venha e coloque o livro de Sofonias em minha cabeça? Não espalha, mas eu já ouvi várias vezes falar assim: tem Sofonias na Bíblia? Olha, e não é que tem? E não é que tem? Tem que ler, são os profetas menores, né? Sofonias, Abacuque, Amós, Ageu, Jonas, e são livros difíceis, né? Não é menor porque eles eram anões, é menor porque são livros menores, mas são então livros complicados de ser lido, né? O período profético deles foi menos tempo do que os maiores, né? Que é Daniel, que aliás Daniel na Bíblia hebraica nem é chamado de profético, é chamado de escritos, né? Que são os grandes, né? Que é Daniel, Ezequiel, Isaías e Jeremias, são os profetas maiores, os demais são os profetas menores. A gente tem que ler. Dá sono, dorme, acorda, volta a ler, né? Eu quero falar uma coisa agora com vocês aqui, um assunto bastante delicado. Outro dia disseram que eu era comunista, que eu disse que não era capitalista. Eu não sou comunista, mas eu também não sou capitalista, pelo amor de Deus, né? O comunismo adora o Estado, assim, uma leitura bem superficial, assim, bem básica, certo? Não vamos aprofundar nisso, que não é essa a nossa intenção. Alguém pode dizer aí, isso é básico do básico, amém, que assim seja, mas isso é o básico. O comunismo adora o Estado e o capitalismo adora o capital. Eu não sou comunista e nem sou capitalista, não posso, né? Eu penso assim: o capital adora Mamon. Jesus falou: ninguém pode servir, né, a dois senhores, o dinheiro ou a Deus, né? Não dá para agradar a Deus, Javé, o Criador, ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E eu não posso adorar César. César representa o Estado. Não posso, não vou, mas de jeito nenhum. Até parece. De jeito nenhum. Eu sou cristão, pago meus impostos em dia. Como Jesus mesmo diz, Jesus foi posto meio que na parede assim por seus discípulos: mestre, é lícito pagar imposto? Eles foram ligeiros, né? Mas eles fizeram isso porque eles pensavam que Jesus seria um líder como Davi, né? Que fosse vir com o exército tomar, derrubar o Império Romano. E Jesus, muito sabiamente, inteligentíssimo, filósofo, profeta, cidadão, político, sociólogo, pega uma moeda, o que você vê nela? O rosto de César. Então vai lá e dê a César a parte que é de César. Opa! Jesus não se eximia, não se excluía da discussão política, né? Não se eximia, né?
A palavra idiota é uma palavra bastante peculiar. Hoje é um xingamento. Hoje, se alguém chama alguém de idiota, é uma ofensa, né? Mas me parece que no estado da Grécia, na Grécia Antiga, no período da democracia, que não tinha nada a ver com a nossa, nada a ver, parece que era assim, né? Tinha basicamente 3 tipos de cidadão, né? A mulher, que era o sujeito para procriar, né? A mulher não era muito valorizada, bacana, né? Mas na democracia da Grécia, a coisa era o seguinte: tinha o cidadão, que era o que participava das discussões na ágora, né? A gente vai ver no livro de Atos que Paulo vai até a ágora para debater com epicureus e estoicos, e os cidadãos, eles vão lá e vão arguir, vão dirimir com Paulo, buscando né, razões para aquela nova doutrina que Paulo pregava na Grécia. Então os cidadãos são aqueles que participam da reunião. O que está sendo discutido é bom para o grupo, é ruim para o grupo, o que é isto? Tinha as mulheres e os escravos, e tinha o idiota. A mulher e o escravo não participavam das discussões, e tinha o idiota, que por livre e espontânea vontade ele não participava das reuniões. Mas basicamente hoje a gente brinca assim, né? Quando alguém fala assim, futebol, política e religião não se discute, é um idiota no sentido da origem do termo da Grécia. Futebol, política e religião se discute, sim. A religião não pode ser isso que é aí. Política também, eu tenho que opinar, eu tenho que votar, eu tenho que... não gostei, por isso que está como está. Onde se viu, critica-se, né? Critica-se o pobre que recebe Bolsa Família 200, 300 reais por mês, enquanto um juiz recebe auxílio moradia de 4 mil reais, ele e a esposa, sendo que tem casa própria. Mas é complemento de salário. Você está de brincadeira. Mas é só uma opinião, e a gente tem que emitir, não podemos nos eximir disso, não podemos. Para você que acha que eu sou comunista, não sou comunista, eu sou cristão. Para você que acha que eu sou capitalista, não sou capitalista. Eu sou cristão e participo da vida política da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Olha o que diz o texto de Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, ele é um mentiroso, está perdendo tempo na igreja. Ele apenas participa de cultos de forma teatral, é um hipócrita, é um fingido, tá certo? É um fingido. A verdadeira, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Olha aí, olha o que Tiago diz: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Será que Tiago era comunista? Será que Tiago era comunista? Eu estou começando a achar que Tiago era comunista. Olha isso: visitar viúva e órfão nas suas tribulações ou necessidades. Que conversa é essa? Vamos para outro texto. Primeira carta de João, lá no final, depois de Hebreus, de Pedro e tal, né? Capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor... Não, peraí. 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, ou seja, que tiver uma vida abastada, né, tiver uma condição socioeconômica bacana, legal, estabilizada, e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Opa, será que João era comunista? Irmãos, não tem cristianismo, não é comunismo. Cristianismo não é comunismo. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não é capitalismo. Não pode ser capitalismo e não pode ser comunismo.
O cristianismo ele não tem um viés ideológico, ele tem um parâmetro teológico, só isso. Amém? Deus ilumine as nossas vidas, ilumine o nosso coração, que a gente abra a nossa mente, que fique claro aqui que eu não estou dizendo que a gente tem que sair dividindo as coisas. Vamos trabalhar, vamos contribuir com dízimos e ofertas, e é o papel da igreja, é função da igreja socorrer, tendo a obra social, é nesse sentido, não é pegar o que eu tenho e dividir. Pensar lá que quando os apóstolos, quando as pessoas que se converteram ali em Atos, logo no início, vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos para divisão, eles não fizeram isso porque eram comunistas, não, eles fizeram isso por um erro de interpretação, foi um erro teológico, um erro de entendimento. Eles acreditavam que Jesus ia voltar por aqueles dias. Depois eles passaram necessidade. Paulo arrecadava dinheiro das igrejas gentílicas que se convertiam e levava para Jerusalém, Tessalônica, de Coríntios, de Gálata. Então é o seguinte, vamos estudar, vamos nos engajar na sociedade, tomar banho, pentear o cabelo, ser cristão, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia e participar da vida social, participar da vida política da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Amém? Deus ilumine sua vida, reflita nesse texto numa perspectiva cristã, numa perspectiva de coinonia, de comunhão bíblica, de comunhão do alto, de participação do Espírito Santo, de condoer-se, de empatia, de colocar-se no lugar do outro. Olhe para o outro, para o seu irmão, com olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia. Eu achei interessante aí o nosso ministro recentemente, ele deu uma declaração num jornal, ele falou assim: o problema dos socialistas é que eles são muito bonzinhos, têm o coração muito mole, eu não. Aí parou de falar. Então, de repente, eu posso me considerar um socialista, de um coração mole e ser bonzinho. O nosso ministro da economia não. É algo para a gente refletir. As pessoas precisam de socorro, a igreja tem que participar ativamente da vida social, socorrendo aqueles que sofrem algum tipo de perseguição. É papel da igreja a educação. Aquele cidadão vive assim porque quer. Não, ninguém faz o que quer. Nós somos educados a fazer isso. Há todo um contexto que nos condiciona. É verdade, sou pedagogo, sou formado em pedagogia, sou professor de alfabetização, etc, etc. Mas, enfim, nós somos condicionados a ser o que somos por algum motivo. Voluntária ou involuntariamente, as pessoas são o que são, não porque querem ser, na maioria das vezes. Dá para resgatar, dá para educar, dá para tirar a pessoa dali. Amém? Esse é o papel da igreja, esse é o papel do pregador, do evangelista, do mensageiro da boa nova, alvissareira, daquele que detém a palavra de Deus. Fique com a paz do Senhor. Pastor Edson Macedo, a Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Fique com Deus.